Fala, torcedor vascaíno. O Rafael Paiva tem um quarto melhor aproveitamento de um técnico do Vasco no Brasileiro desde o início dos pontos corridos. Em recuperação de lesão no joelho, o menino JP pode reforçar o Vasco na reta final do Campeonato Brasileiro. Emprestado pelo Vasco, o atacante Cleiton Silva marcou mais um gol pelo Rio Ave. E a sequência do Vasco no Brasileirão não é fácil. Vamos ter que lutar por essa vaga na Libertadores. Vou mostrar para vocês a sequência dos próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e compartilhar para chegar para mais pessoas o nosso conteúdo, ok? Então é mais ou menos isso. Vamos para as informações, que tem algumas informações importantes. Vamos lá. A primeira informação é essa aqui do Rafael Paiva, que é um treinador interino, que pegou o Vasco praticamente na merda, vamos se dizer, né? Pelo ex-treinadores que passaram pelo Vasco, o Ramon Dias e também o Álvaro Pacheco, que ficou pouco tempo. E o Rafael Paiva pegou o Vasco pelo menos na lama, né? E o Rafael Paiva conseguiu levar a gente numa semifinal de Copa do Brasil, acreditando da gente chegar numa final de Copa do Brasil. A gente tá ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, tendo a possibilidade de se classificar para uma pré ou Libertadores. Então, cara, o Rafael Paiva fez um efeito muito maneiro nesse time do Vasco. Lembrando que o nosso elenco também não é muito bom, né? E ninguém chutaria que o Vasco se classificaria para talvez uma Libertadores. Ninguém chutaria pro Vasco que o Vasco chegasse numa semifinal de Copa do Brasil. E o Vasco conseguiu esse feito, né? E graças ao Rafael Paiva também, que conseguiu a moral dos atletas, tem a moral nos vestiários dos atletas e etc. A primeira informação não, né? Mas um dado muito importante sobre o treinador e a sua importância. Óbvio que ele tem algumas teimosias, algumas substituições que a gente não concorda e etc. Todo treinador é teimoso, né? E o Rafael Paiva é bastante, obviamente, eu concordo com isso. Mas, cara, tem vezes que naquele jogo lá, por exemplo, contra o Fortaleza, o Emerson Rodrigues estava jogando nada. Mas contra o Atlético Paranaense, se não me engano, Fortaleza ou Atlético Paranaense, não tô enganado. Não tô lembrando aqui agora. Mas, cara, ele deixou o Emerson Rodrigues no primeiro tempo, no segundo tempo, o cara foi lá e fez o gol, né? Então, cara, é o dedo do treinador aí, cada treinador é teimoso e etc, né? Mas, enfim, Rafael Paiva tem um quarto melhor aproveitamento de um técnico do Vasco no Brasileiro, desde o início dos pontos corridos, em 2003, para você ter noção do tamanho disso. André Garoni, do blog do Garoni, Rafael Paiva tem um quarto melhor aproveitamento de um técnico do Vasco no Brasileiro desde o início dos pontos corridos, em 2003. Se levarmos em consideração apenas trabalhos com pelo menos 10 jogos, é o terceiro, ficando atrás apenas de Ricardo Gomes e Cristóvão Borges, que na verdade trabalharam no mesmo período. Cristóvão assumiu o time após o AVC de Ricardo, infelizmente. Falei um pouco mais sobre esses números e o clássico do Botafogo na live, enfim, ele falou na live dele lá, quem quiser assistir também, live do Garoni, que é um canal muito maneiro, inclusive, que faz umas análises muito boas, na minha opinião. Então, enfim, tá lá também. E olha aqui, né? Olha as estatísticas que ele fez ali. Ricardo Gomes, 2011, 19 jogos, 10 vitórias. E aí tem vários aqui também, né? Valdir Espinosa, Cristóvão Borges. E aqui tá o Rafael Paiva em quarto colocado, que é 2024. O Rafael Paiva tem 23 jogos, 11 vitórias e 6 empates e 6 derrotas. O aproveitamento do Rafael Paiva é 56,52%, né? Que é uma porcentagem muito boa, inclusive. Cara, é muito maneiro isso aqui, né? É um dado muito da hora pra gente conseguir ter uma noção sobre isso. É muito bom isso aqui mesmo. Sobre a importância do Rafael Paiva e etc. Né? Então é importante isso aqui pra gente saber também, por mais que o Rafael Paiva seja teimoso, etc, com algumas mudanças. Por exemplo, agora recentemente a gente não concordava dele colocar o Galdames como titular e o Galdames jogou muito bem. Foi um dos melhores jogadores em campo do Vasco. Então, cara, o futebol é assim, futebol é uma loucura. Bom, a outra informação é
do JP. Em recuperação de lesão no joelho, JP pode reforçar o Vasco na reta final do Brasileirão. Sem jogar pelo time profissional do Vasco desde o dia 11 de agosto, JP deve voltar a ficar à disposição do técnico Rafael Paiva na reta final do Brasileirão. Ele sofreu uma pancada no joelho no jogo contra o Criciúma e vem tratando desde então. O meio-campista, no entanto, atuou em 4 jogos da base neste período. Ele foi titular nos 2 confrontos contra o Flamengo pela final do Campeonato Carioca Sub-20, que inclusive o Vasco ganhou, e jogou no sacrifício. O Vasco se sagrou campeão após 2 vitórias sobre o rival. Inclusive, o JP foi um dos melhores da partida nesse jogo, tá? Eu assisti essa partida em casa e etc. Cara, partidaço, o JP é um camisa 8, vamos dizer ali, clássico, né? O estilo JP é um estilo mais clássico ali, que tem mais cadência com a bola, um jogador que não é tão rápido e etc. Né? É um jogador que, cara, que tem muito potencial ainda e pode desempenhar muito bem com a nossa camisa, como já desempenhou algumas partidas também. Alguns torcedores estavam questionando por que o JP não estava presente na lista de relacionados do Vasco, e é por conta disso, contra essa lesão aí, por mais que ele jogou alguns jogos no Sub-20, no Campeonato Carioca, contra a Mulambada, mas jogou no sacrifício, segundo a informação aqui, né? Importante a gente saber sobre isso. JP e Vasco optaram pelo tratamento conservador e ele tem sido acompanhado de perto pelos médicos no CT Moacir Barbosa. A tendência é de que o meia seja reavaliado no início da próxima semana para saber se poderá voltar a treinar com um grupo. O jogador ainda não ficará à disposição para o clássico contra o Botafogo na terça-feira, no estádio Newton Santos, mas, a depender do avanço da recuperação, poderá reforçar o Vasco nas 6 rodadas que restarão para o fim do Brasileiro. Então é informação importante para a gente saber. Talvez é um reforço, né? Querendo ou não, ali para volância ali. A gente que ele entrava conseguindo jogar bem. Alguns jogos, obviamente, ele pecava, mas outros ele jogava muito bem. É um jogador muito ok, né? E tem muita coisa para melhorar ainda, obviamente, mas é um jogador que, na minha opinião, ele consegue desempenhar com a camisa do Vasco muito bem, tá? Outra informação é sobre o atacante Cleiton Silva. É um jogador que foi bastante questionado e chegou com uma expectativa de porque ele era um dos artilheiros lá em Portugal, só que infelizmente não conseguiu desempenhar com a nossa camisa, né? Ele chegou no aeroporto aqui no Galeão e logo em seguida, acho que um dia depois, ele já estava no campo já contra o Nova Iguaçu. Foi bastante rápido, né? Que inclusive a gente foi eliminado no Campeonato Carioca. E cara, ele chegou para ser meio que a sombra ali do Verratti, mas ele não conseguiu ser esse jogador, acabou não fazendo acho que nenhum gol com a camisa do Vasco, né? E aí acabou sendo emprestado novamente, o Vasco teve que comprar o jogador para conseguir emprestar. Cara, um negócio que é bizarro, né? Então tá aqui a informação, ó. Emprestado pelo Vasco, Cleiton Silva marca mais um gol pelo Rio Ave. Atacante tem 4 gols em 11 jogos. Aqui no Vasco ele fez, sei lá, 7, 10 jogos, não fez nenhum gol, né? É bizarro. Óbvio que não tem nem comparação Campeonato Português com o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Português é um pouquinho acima da média ali do Campeonato Português. O Campeonato Português tem aqueles times ali que são lá aquele cabeça de chave, né? Que é o Sporting, Porto, Benfica, Braga e etc. Né, que são, acho que mais ou menos esses clubes lá que acabam dominando a competição. E óbvio, esses clubes têm um elenco muito forte. Agora os outros são um pouquinho mais fracos, né? Mas, cara, o cara tem 4 gols em 11 jogos. Não consigo fazer nenhum gol com a camisa do Vasco. É bizarro. E aí tá aqui, ó. A análise Vasco colocou a Cleiton Silva, marcou mais um gol pelo Rio Ave. Dessa vez, a vítima foi o Casa Pia, seu ex-clube, inclusive. O atacante está emprestado pelo Vasco. Ele chegou ao seu 4º gol em 11 partidas. É informação importante aí. O Vasco tem uma maré de azar, né? O Luco Orellano não conseguiu se adaptar aqui e hoje em dia é um dos melhores jogadores da MSL. O Gabriel Peck era bastante criticado um tempo atrás. E aí depois acabou melhorando e etc. no Vasco. Acabou sendo vendido. E é um dos melhores lá também. O Evander era um jogador que a gente acabou vendendo por micharia, vamos dizer. E tá jogando muita bola na MSL também. Inclusive a Mulambada, tempo atrás, estava interessada no jogador. Então, para vocês terem noção, vai ter uma maré de azar enorme, né? A outra informação aqui é sobre... Informação não, né? Mas o calendário dos jogos do Vasco, os próximos jogos do Vasco, é importante para o torcedor saber. A gente está sonhando com essa pré-Libertadores, com essa Libertadores, que seria muito importante para o ano que vem nosso, né? E, cara, olha aí. Os próximos jogos do Vasco, na minha opinião, são bastante difíceis. Então aqui o Nesculina colocou. Estes são os próximos
os compromissos gigantes no mês de novembro. Vale lembrar, os jogos contra o Internacional e Corinthians ainda não tem data oficial, apenas uma estimativa. Quantos pontos faremos? Coloca na descrição aí, coloca nos comentários, perdão. Quantos pontos você acha que a gente vai fazer nesses jogos aí? O Vasco enfrenta agora terça-feira, dia 5 de novembro, o Botafogo no Newton Santos, que é um jogo muito difícil, é o líder do campeonato. E aí o próximo jogo é dia 9 de novembro, que é fora de casa contra o Fortaleza, que é mais um time que inclusive ganhou de 3-0 fora de casa do Juventude. Agora é um time que está disputando, querendo ou não, ali o Campeonato Brasileiro. É um time que eu não acho que vai ser campeão, nada disso, mas é um time muito forte, ainda mais dentro da sua casa, né? É um time bastante forte, realmente. E é um jogo muito difícil. E aí também tem aqui o Internacional. O Internacional vai ser em casa, no São Januário, mas é um jogo muito difícil da mesma maneira. O Inter vem numa crescente muito grande no Campeonato Brasileiro. O Inter tá falando na zona de rebaixamento, óbvio, tinha alguns jogos a menos, mas cara, com o Roger Machado, o time do Inter começou a jogar bola e tá desempenhando muito bem dentro de campo. Então é um jogo muito difícil pro Vasco também. E o outro jogo é contra o Corinthians, fora de casa. O Corinthians tá brigando ali para não cair pra Série B. E, pô, vai vir com tudo pra cima da gente, né? E a gente tem uma certa dificuldade de ganhar do Corinthians na casa deles. Então, é um jogo muito difícil também. Vai ter um calendário bastante difícil nesse novembro aqui agora, gente. De verdade mesmo, na minha opinião. Enfim, é mais ou menos esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, inscreve no nosso canal que é muito importante. Ajuda demais. O seu compartilhamento, seu like, a sua inscrição é importante pra caramba, tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Hoje tem live aqui no nosso canal de tarde, então fica ligado aí, tá bem? Hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta, vai ter live aqui no nosso canal. Essa semana a gente tá de volta aí com essas livezinhas, ok? Um beijão no coração de todos. Fiquem com Deus. Um abraço. E é nóis. Tamo junto. Saudações vascaínas.